Olá, quinto ano, tudo bem? Nós estamos começando então mais uma apostila, mais um capítulo, mais um bimestre. Estamos no último bimestre, quarto bimestre do ano. Estamos encerrando o ano, passou rápido, não é mesmo? E nesse bimestre, nesse capítulo agora, no capítulo 10, nós vamos falar no conteúdo de ciências sobre um assunto muito importante que é a água. A água, uma propriedade que veio de Deus, que Deus fez para nós como um presente, né? A água é uma matéria muito especial. Você pode ver aí na sua página 122, que traz ali a primeira capa de início do nosso conteúdo, né? Que as pessoas usam água em tudo. Olha ali a ilustração, então, que vem trazendo sobre tomar banho, limpar a casa, lavar a louça, lavar carro, lavar automóveis, regar as plantas, e é louça, e é piscina, é tudo que nós usamos e vivemos no dia a dia, nos nossos afazeres, envolve água. E a água é uma matéria muito importante. Por isso que nós vamos falar sobre esse assunto muito especial. Hoje está calor, não é mesmo? Então, dá uma pausa aí, corre lá, bebe uma aguinha ou deixa uma garrafinha do lado do seu computador para que você possa então ficar hidratado. Vamos lá? E a perguntinha do Levantando Hipótese está falando o seguinte: em sua opinião, quantos litros de água uma família gasta por dia? Você já parou para pensar quantos litros de água uma família gasta por dia? Pergunte aí para os seus pais e veja todas as atividades que é feito durante o dia, né? Lavar louça, lavar roupa, tomar banho, né? Limpar a casa. Alguns pode ser que gastem mais água, outros gastem menos água. Quantos litros de água a pessoa tem que beber por dia? Fora suco, fora alimentação, né? Que é feito, que é preparado. Quantos litros você acha que por dia uma família consome? Veja aí então e depois escreva aí a sua opinião, a sua dica, né? O que você acha que gasta? E depois pergunta assim: a água é essencial para os seres vivos, mas de onde que vem tanta água? Da onde que vem tanta água? Ela vem dos mananciais, né? E como é que forma essas águas mananciais? A gente vai ver ao longo do nosso estudo, né? Nós vamos ver que ela vem dos mananciais, sejam eles das fontes, e que depois elas vêm, evaporam, formam nuvens, que chove e volta de novo para os mananciais, né? Então, ela provém dos mananciais. E toda a água é própria para o consumo? Será que toda a água é própria para o consumo? Não. Para ser consumida, a água precisa ser potável. Então, nem toda a água. Você não vai no riozinho, vai no lago municipal e bebe a água só porque a água está aparentemente limpa. Então, a água ela tem que ser potável. O que é uma água potável? É própria para o uso, consumo de beber, né? Consumo próprio. O nosso planeta se chama Terra, mas será que a gente não poderia chamar de planeta Água? Sim, olha só, você já parou para pensar na imensa quantidade de água existente no nosso planeta? Por isso que quando Yuri Gagarin foi para o espaço, ele olhou lá de cima e ele falou o quê? A Terra é azul. Sim, azul, porque muito aparece as águas e quando olha lá de cima, a água é azul. Então, parece que o nosso planeta é muito mais água, muito mais azul do que terra, embora se chame de terra, né? Se a gente chamasse de planeta água, também seria um termo adequado para o uso dessa expressão, né? Se você fosse observar o globo terrestre, notará que a maior parte da superfície desse planeta é coberta por água. E nesse planeta, na Terra, né? No planeta Terra, o planeta Água que nós moramos, aqui nós encontramos água salgada, que vem dos mares e dos oceanos, mas nós temos também água doce, que são dos rios, dos lagos, e também nós temos água em forma de nuvens, né? Ou também sólida, que pode ser acumulada no gelo, né? E na neve. E nós temos também a água subterrânea, que são os lençóis d'água que são lá dentro da superfície da Terra. Lá dentro da Terra nós temos os lençóis de água.
e até mesmo dentro do corpo dos seres vivos nós temos muita água. E nós vamos ver a seguir qual que é a quantidade que nós temos de água dentro do nosso corpo. Vamos ver? Olha só a quantidade de água que nós temos no nosso corpo. 70% do nosso corpo é água. Quando a gente corta o nosso dedo, corta alguma partezinha do corpo, o que que brota dali? Água em forma de sangue, mas o sangue é líquido, então é água. Se alguma vez já aconteceu um acidente de uma pessoa ser eletrocutada, né? Um fio de alta tensão, por exemplo, levar um choque muito grande. Ela leva uma descarga elétrica tão grande que ela queima na hora. O que que acontece com o corpo dela? O corpo dela evapora toda a água. Ela reduz e fica um corpo bem pequenininho, um esqueleto bem pequenininho. Por quê? Porque toda a água foi embora. Então, quer dizer que o nosso corpo tem muito mais líquido, muito mais água do que matéria sólida, né? Olha só, 70% do nosso corpo é água e o resto são os ossos, são as fibras, são, né, todos os outros componentes que nós temos no nosso corpo. E nós vamos ver a seguir como é que faz essa separação. Olha só então a figura mostrando para nós que o nosso corpo é mais água. E olha só, as mulheres têm em média 60% mais, 60% do corpo da mulher e o homem 65%. Mas em geral, arredondamos para 70% o corpo do ser humano de água, né? Então nós vamos ver que os nossos ossos são 25%, né? Porque o osso é mais duro, mais sólido, então só 25% é água. Os nossos músculos têm 75% de água, os nossos pulmões têm 90%, o nosso livro traz 90%, já a imagem traz 85%, então fica nessa média 85% a 90% de água. O nosso cérebro, né, fica ali em torno de 75% a 83% de água. Nosso fígado, 85%, também nossos rins, 80% é água, nossa pele tem 80% de água, o nosso sangue, 80% também é água. Nossa, quanto que nós precisamos de água então, hein? Nós não podemos deixar o nosso corpo ficar desidratado. Nós precisamos então beber bastante água. E você, já bebeu água hoje? Então, aqui nós temos mais um pouco de curiosidade para você ver, então, cada parte do nosso corpo que está aqui na nossa apostila, falando das quantidades de água que nós temos em cada um. Já na página 123, nós temos, então, uma atividade que é a atividade número 1, para você, então, fazer. No mapa abaixo, pinte os oceanos, que indica a água, de azul, e os continentes, que é a Terra, de marrom. Então, você vai poder pintar tudo que é água, né? Independente se é oceano, Pacífico, Índico, Atlântico, não importa, né? Você vai, então, pintar os oceanos de azul e vai pintar os continentes, onde é a Terra, você vai pintar de marrom, tá certo? E depois a gente vai ver qual que é a pergunta seguinte. E a pergunta número 2 está falando assim: qual lápis foi mais usado na pintura anterior? O marrom ou o azul? E por quê? Qual lápis que você usou mais na pintura do seu mapa? Com certeza foi azul, não é mesmo? Porque existe muito mais água do que terra em nosso planeta. Olha só a quantidade de terra e a quantidade de água que nós temos. Nós vamos ver então a distribuição da água na Terra. Como é que a gente pode ver essa porcentagem? Então, nós podemos ver que uma pequena parte que está em azul, mais escuro aqui do nosso slide, né? Ela é água doce. E a maior parte, que é 97,5%, é água salgada. Então, se é água salgada, ela não é potável, né? Ela não é boa para o consumo, porque uma pessoa não pode beber água salgada, né? Porque acaba morrendo. Então, nós vemos que dentro dessa porcentagem aí de 2,5, ainda nós temos alguma quantidade que é 1% de água potável, né?
e 2% de água que está congelada nas geleiras, né? Que a gente costuma ver por aí as geleiras sendo descongeladas pelo aquecimento da terra, né? A cada ano tem aí um aumento do calor, né? Então, das temperaturas do planeta Terra, então acaba que as geleiras elas se desprendem, né? E elas descongelam e vão parar no mar. E essa água seria uma água doce, né? Que poderia ser potável, ela acaba se perdendo. Então, a maior parte da água disponível na superfície da Terra é salgada, que vem dos mares e oceanos, ou seja, ela não é adequada para o consumo. A outra grande quantidade de água que poderia ser consumida encontra-se debaixo da terra, no topo das montanhas ou então congelada nas regiões polares. Portanto, é muito difícil utilizá-la. De toda a água existente no planeta, apenas uma pequena porção está acessível às pessoas, seja para consumo ou para higiene pessoal, ou seja para uso na agricultura e nas indústrias, tá certo? Então, veja aí, pesquise, veja a situação do planeta Terra em questão à água, como que está o consumo da água na sua casa. Você tem cuidado para que a água potável não seja desperdiçada? Isso é muito importante, que a gente faça o consumo adequado, não deixar a torneira pingando, né? Não lavar calçadas, carro todos os dias, né? E ainda com a falta de água, ainda é mais escassa a nossa água potável, tá certo? Então fica a dica aí, não é toda água que pode beber, mas também nós não podemos ficar desperdiçando, tá certo? Beijo para você e até a próxima aula.